E aí, boa noite você que tá aqui, eu vi a galera aqui toda participando aqui, a Damari Souza, ou Damari Souza, né, a Maria Suzete, aluna do curso aqui, ó, a Vanessa, o Miguel, a Letícia Barroso, a Aline Maria de Freitas, o Daniel, a Kézia, o Nivaldo, a Deise, Lilian, o Reginaldo Rosa aqui também, Juliana Quintino também participando aí, Cris Espósito lá da turma 4 também, toda a galera participando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que tá participando da Semana do Violino, né? Então hoje a gente tem uma live muito especial, porque essa live é para te ajudar, então é para você me mandar suas dúvidas, como que foi fazer a lição de casa, né? Lembrando que a gente teve a aula 1 ontem. Se você não viu ainda a aula 1, dá para você assistir a gravação, tá disponível por tempo limitado. Eu deixei o linkzinho aqui na descrição também. Então, se você ainda não viu a aula 1 da Semana do Violino, tem que ver, porque teve muito conteúdo ontem, teve muita coisa de aprendizado realmente muito bom. Se você quer entender por que que até hoje você tentando aprender violino aí não conseguiu evoluir quanto você gostaria, você tem que assistir essa aula, tá bom? Então vai lá ver a aula 1 se você não viu ainda. Quem já viu a aula 1, manda assim, ó, uma mãozinha pra cima, ó. Quem já viu a aula 1, manda aí no chat do YouTube aqui ao vivo uma mãozinha pra cima pra eu saber que você já assistiu a nossa primeira aula da Semana do Violino, que foi ontem. Beleza? Manda aí uma mãozinha aí pra eu poder ver que você tá participando aqui com a gente. Cadê? Quem mandou aqui? Ó, a Helena, a Mari Lúcia, o Rogério, o Dumbrock,
A Mário Santos, Ângela, o Sérgio também, a Stephanie, a Lilian, muita gente, né, participando aqui, legal. Inclusive, se você comentou lá na aula 1, hoje eu passei praticamente o dia respondendo aqui comentários. Então eu já respondi o seu comentário, pelo menos se foi enviado ali até umas 6, 7 horas, eu respondi todos até esse horário. Até vi uns nomezinhos aqui que eu lembro de ter respondido comentários aqui. Do Umbrock lá, tava, não lembro como que era o nome que tava lá, mas eu lembro desse nome que tava lá no usuário, né? Então depois, se você não viu ainda, vai lá ver que eu respondi seu comentário. Se você ainda não comentou, isso fazia parte da lição de casa, né? Comentar lá de onde você é, sua inspiração no violino e tal. Fiquei feliz que teve gente que colocou que eu sou inspiração no violino para aprender. Então fiquei muito feliz mesmo de estar vendo aí, interagindo um pouquinho com você, né? Mas a gente também hoje vai aprender muito mais coisas. Então, primeira coisa, como que vai funcionar hoje? A gente tem 1 hora de duração hoje para algumas dúvidas, algumas dicas, algumas coisas sobre esse nosso conteúdo que a gente viu ontem e do que for possível para te ajudar no violino, para você tocar melhor, para você aprender e evoluir mais. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje aqui, eu vou primeiro responder aqui, ó, as nossas perguntas do quiz, né? Que lembra que teve uma avaliação da aula 1? Você que ficou na dúvida aí se respondeu tudo certo e tal, eu vou te falar aqui, ó, para você prestar atenção, lembrar das coisas que eu ensinei ontem. Então, a primeira pergunta falava sobre a diferença entre pedagogia e andragogia, né? Andragogia para adultos, pedagogia para crianças, né? Então tinha essa opção lá. O que é essencial para um adulto aprender violino de forma eficiente? Treinar como se fosse uma criança? Não, né? Entender o porquê de cada coisa, de cada exercício, de cada técnica, tal. Então, óbvio que é isso, né, que um adulto precisa. Segunda aula, qual é o maior problema de aprender violino adulto usando métodos infantis? Então, falta de talento? Não falei em nenhum momento sobre talento ontem, né? Falta de tempo? Também não. E falta de disciplina? Também não. Gera dependência e frustração? Sim. A grande diferença, né, dos métodos infantis é que ele está gerando dependência, né, do aluno. Então é diferente, dependência para a criança, autonomia para quem é adulto. Bora lá! O que a Semana do Violino vai te proporcionar? O caminho com passo a passo completo para você aprender e dominar o violino, né? Qual dessas afirmações está de acordo com a aula, né? O método precisa se adaptar à realidade do aluno. Lembra que eu falei sobre isso, né? Que para o adulto realmente só funciona desse jeito. Que mais? Porque conteúdos soltos na internet dificultam o aprendizado completo. Porque não tem uma sequência, né? Do ponto A até o ponto B, né? Assim como eu falei na nossa aula de ontem. Quais são as cordas soltas do violino? Sol, Ré, Lá, Mi, né? Que a gente viu ontem, inclusive, onde que essas cordas estão lá na partitura, né? O Sol lá embaixo, o Ré, Lá, Mi, né? Cada nota de acordo com aonde ela fica na partitura, é mais grave ou mais aguda. Por isso que a corda Sol é lá embaixo, né? Bora lá! Qual é o principal responsável pela produção do som no violino? É o violino ou o arco? O arco, né? Porque você controlando o arco, você consegue tocar com um som mais bonito. Então o arco é muito importante. Para produzir um som no violino é necessário equilibrar peso, pressão e velocidade, né? Que foi o que a gente falou ontem. Inclusive, se você não viu a aula, tem que assistir lá. Hoje eu só tô aqui fazendo aqui uma revisão, né? Pra gente entender todas as coisas que a gente viu ontem. E qual é o primeiro passo prático para tocar bem? Que é dominar as cordas soltas, igual os exercícios que a gente falou, né? E o peso do arco, né? Que é a principal coisa na construção do som do violino, beleza? Fechou? Então com isso a gente falou sobre o quiz. Então espera assim, se você assistiu a aula certinho, com certeza você acerta todas elas. Então não é nada super difícil, não é prova do Enem, né? É uma avaliação para você ver se você realmente entendeu todas as coisas da aula e tudo mais, né? Lembrando que para abrir o quiz tem que ter assistido a aula, porque tem lá uma palavra-chave. Não fala aqui porque não é pra cá, né? Tem que assistir a aula lá, porque se você falar, você tá perdendo a chance de você ganhar uma bolsa de estudos comigo. Então é melhor não contar pras pessoas, né? Deixa a pessoa ir lá, assistir a aula e pegar a palavra-chave. Bora lá! Vamos então para a nossa live de hoje. Então hoje eu vou responder perguntas sobre esses nossos conteúdos que a gente já está vendo. Então se você não entendeu alguma coisa e tal,
esse é o momento para você poder interagir diretão comigo aqui, porque durante a aula, por exemplo, ontem, teve alguns momentos que eu até consegui falar com você aqui, vendo alguma coisa do chat e tal, mas na maioria do tempo é muito conteúdo, é muita coisa para ensinar em pouco tempo, né? Você viu tanto de coisa que a gente falou ontem, né? E a gente aprendeu ali 2 horas, passou voando, né? Então não dá para ficar o tempo todo conversando aqui e vendo o chat, falando com você e respondendo. Infelizmente não dá, porque eu preciso focar no conteúdo, senão você não vai aprender. Então, por isso que a gente tem essa nossa live hoje, que é só pra gente interagir, trocar umas ideias, te ajudar com as suas perguntas, com as suas dúvidas. E na sexta-feira a gente também tem uma dessa, 1 hora de duração, das 8 às 9, para você poder também interagir comigo. Mas amanhã, que é quarta-feira, e na quinta, a gente tem aulas de conteúdo. Aí são 2 horas de duração, que é a aula 2 amanhã e a aula 3 na quinta-feira, beleza? Então essas você não pode perder, porque tem muita coisa legal ainda, né? A gente começou a ver, por exemplo, ontem, sobre onde estão as cordas do violino, na partitura, entendeu? Fizemos alguns exercícios, né? Eu passei para você, inclusive mandei lá no grupo, né? No grupo exclusivo do WhatsApp, o PDF com os exercícios e tudo mais. E amanhã a gente vai aprofundar a leitura da partitura, entendendo onde que estão todas as notas no violino. Como que você vai tocar afinado essas notas no violino sem precisar de marquinhas no seu violino. Inclusive teve alguém que mandou mensagem pra mim hoje falando assim, acho que é zoeira, né? Só pode. A pessoa me mandou mensagem assim falando, professor, eu tenho esse adesivo aqui, como que eu faço pra colar no violino? Eu falei, ó, assiste a aula 1, porque você vai ver o que eu orientei sobre marquinhas no violino, né? Que realmente não é o caminho, né? Então eu vou te ensinar amanhã como que você vai identificar todas as notas no violino, como que você vai tocar a música já com isso e como que você vai tocar afinado de verdade sem precisar de marquinhas. Então essa aula de amanhã é muito importante para você que é adulto e quer aprender do jeito certo, do jeito que realmente vai te dar mais consciência, mais autonomia e menos dependência. Então, essa aula de amanhã é muito importante. Você tem que estar nela, tá bom? Eu vi que teve alguém que perguntou aqui sobre partituras, que é o que eu vou ensinar mais amanhã. Então, você tem que estar presente nessa aula de amanhã. Beleza? Bom, eu vi que teve também uma dúvida aqui. Cadê? Deixa eu voltar lá para Simão lá. Que tinha uma dúvida. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O ruim é que é tanta mensagem no chat que aí eu não acho mais as perguntas das pessoas, vai sumindo, aí vai perdendo aqui. Perguntaram inclusive também do material em PDF, tudo eu mando lá no grupo. Não precisa. O quiz é uma coisa, que é a nossa provinha, né? Aí precisa da palavra-chave e tal. Todas as outras coisas, o material em PDF, a apostila, os exercícios e tal, eu mando lá no grupo exclusivo do WhatsApp. Então você não precisa de nada para isso. É só estar lá no grupo que você vai receber. Mas Arthur, eu entrei depois no grupo. Relaxa, eu vou mandar de novo depois uma revisão e tal para você poder pegar os materiais que você não conseguiu pegar, tá bom? A Maria Luísa perguntou aqui, ó, professor, minha corda Lá e Ré ficam misturando com as outras quando eu toco elas. O que eu faço? Que é o que a gente chama de esbarrando, né? Então quando você esbarra numa corda sem querer. Então eu vou pegar o violino aqui, ó. O que você tem que entender, na verdade, inclusive para fazer aquele exercício que a gente estava falando ontem, né? De 4 tempos, e aí vai para Ré, Lá, Mi. Por que é tão difícil tocar na corda Ré e Lá? E aqui, na corda Lá, né? Pra gente, por que é tão difícil tocar nessas duas cordas sem esbarrar na corda vizinha, que é a Ré ou a Lá, né? Então, às vezes a pessoa tá tocando aqui na corda Lá, e aí sai assim, ó. Né? Que pega na outra corda junto. Ou tá tocando na corda Ré, e sai assim. Né? Por que isso acontece? Por que a gente esbarra, né? A gente, assim que eu falo, não sou eu, é a gente, né? Mas por que isso acontece? Por um erro básico de posicionamento do cotovelo esquerdo. Quer dizer, cotovelo direito, esse aqui, né? O da minha mão aqui tatuada é a mão direita, tá bom? Então, o que acontece? Para cada uma das cordas, por exemplo, para tocar na corda Sol, existe uma altura de cotovelo específica, tá vendo? Meu braço fica praticamente reto aqui, ó, 90 graus praticamente, tá vendo? Então é como se o braço estivesse aqui, ó, esticado pro lado, tá vendo? Só que aí eu dobro aqui e seguro o ar. Isso é a corda Sol.
Só que aí o grande lance é, no meio do movimento, aquele movimento dos 4 tempos e tal, lá, no meio desse movimento, eu não posso mexer a essa altura do cotovelo. Eu tenho que manter ele aqui, ó. Pra eu conseguir tocar na corda solo sem pegar em outra corda. Porque quando eu mexo a altura do cotovelo, eu troco de corda. Então, ó, corda sol, aí corda ré, existe outra altura de cotovelo, tá vendo? Mudou aqui, ó. Tá vendo? Corda sol, corda ré, corda sol, corda ré. Corda lá, mais pra baixo. Corda mi, mais pra baixo. Tá vendo? Então cada corda tem uma altura específica do cotovelo. Então se você, no meio do movimento, você muda a altura do cotovelo, vai esbarrar em outra corda. 100% das vezes que você esbarra é por causa da altura do cotovelo. Então você tem que traduzir assim esse movimento com o cotovelo parado, ó. Corda ré, não mexe o cotovelo, ó. Continua lá no mesmo lugar, tá vendo? Não mexe daqui. É impossível esbarrar em outra corda se eu não mexer a altura do cotovelo. Agora, se eu no meio do movimento, ó. Tá vendo? Mudei a altura, mudou, pegou na outra corda, ó. Então é isso que acontece que você esbarra. Então você precisa fazer aqueles exercícios que a gente falou ontem, de 2 vezes em cada corda, né, com 4 tempos, sempre com muita atenção na altura do cotovelo para cada corda. E não mexe mais. Corda lá e corda mi. Então essa altura do cotovelo que vai comandar qual corda que você está tocando. Inclusive isso também foi uma dúvida da Juliana Quintino, que ela falou que não conseguiu tirar um som bonito ontem fazendo os exercícios, né? Então assim, não vai sair bonito logo de primeira. Você precisa ter consciência, né? Então por isso que é importante entender como fazer esse movimento de realmente manter a altura do cotovelo e abriu e fecha. Lembrando que isso também vale, né, para a gente falar sobre a movimentação. Isso é uma parte do que eu falo, inclusive, em uma das aulas que eu coloquei na lição de casa. Eu mandei hoje lá no grupo, né, também a lição de casa escrita, que é uma aula que fala assim, o guia para dominar o arco. Nessa aula, eu falo exatamente isso que eu tô te falando agora. Então, nessa aula, você pode assistir depois, tá lá no grupo, né? Eu já mandei lá. Mas é muito importante você estar sempre esperta com o movimento do braço aqui. Na hora de tocar, você tem que deixar o arco sempre reto. Ele tem que ficar sempre paralelo ao cavalete aqui, ó. Sempre no meio, entre o cavalete e o espelho, né? O espelho é essa parte preta, o cavalete é essa parte aqui. Então tem que estar no meio disso, sempre. E reto, ó. Sem ficar assim, por exemplo, ó. Tá vendo? Você vê que o som já fica horrível, né, quando isso acontece, né? Chega até a dar um arrepio aqui. Então, por que isso acontece? Porque você tá levando o braço para frente e para trás. Que é um erro, inclusive, quem não conhece violino, quem nunca pegou o violino na vida, e de repente fala para você assim, ah, toca um violino aí, faz esse movimento. Repara quando alguém fala aí, toca um violino, a pessoa faz esse movimento de levar o braço para trás e para frente. Não é esse movimento que a gente toca violino. Qual que é o movimento? Abrir e fechar. Esse é o movimento que a gente usa para tocar violino. Então, todas as vezes que você for tocar, olha só, na corda ré, é abre e fecha. Não é para trás e para frente, é abre e fecha, abre e fecha. Na corda sol, abre e fecha, abre e fecha. Sempre é abre e fecha. Então não é para frente e para trás, não é esse movimento. Então o que está deixando o seu arco torto, ou o que está fazendo o seu som não ficar legal, não ficar consistente, porque quando eu faço esse movimento errado, olha só. O que está acontecendo? A corda passa, o arco passa na corda cada vez em um lugar diferente. E aí faz com que ela vibra diferente. Então tem que passar no mesmo lugar para ter esse som constante. Então por isso que é importante o movimento ser do jeito certo. Abre e fecha. E a altura do cotovelo que vai definir cada corda. Beleza? Com isso, aplicando naqueles exercícios que a gente falou ontem, já vai te ajudar demais para ter um som mais bonito. Então é muito importante realmente a gente pensar nessas coisas de movimentação quando a gente fala sobre o arco. Beleza? Bora lá! Deixa eu beber minha aguinha aqui, senão eu fico rouco até o final. Ontem eu acabei meio rouco a aula. Ó, a Priscila Machado mandou aqui, ó. Em quanto tempo eu consigo aprender a tocar violino? Na verdade, assim, ó, Priscila, o que é tocar violino para você?
ver se eu consigo aqui, ó, selecionar aqui, beleza, a perguntinha dela aqui. Em quanto tempo eu consigo aprender a tocar violino? Primeira coisa, o que é tocar violino? Tocar uma música? Tocar 5 músicas? Se é isso, em 3 meses você já toca violino. Literalmente. Agora, quanto tempo leva pra eu tocar super bem? Aí, pô, aí é questão de anos mesmo, né? Então, pra você tocar um negócio assim, se você quer tocar, sei lá, um negócio assim, por exemplo, ó. Desafinou minha corda, ó, do nada aqui, ó. Ficou molengona, mas é o ar-condicionado. Deixa eu afinar. Ao vivo é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Não tá bom, não. Aí. Então, você vai tocar, por exemplo, uma música assim, ó. Isso aqui para você tocar essa música, de repente, coisa de 3, 4, 5 meses, você já consegue ler essas notas, tocar no violino, sabe onde estão os dedos, onde estão as notas, onde estão as coisas certinhas. Já com um som legal, já afinadinho, mas com som de iniciante. Beleza? Mas isso já é tocar violino, entendeu? Agora, se você quer tocar um negócio, sei lá, assim... Aí são alguns anos para realmente chegar nesse nível, né? De tocar uma coisa mais complexa, que tem coisas a mais, né? Tocar os negócios muito rápido, né? Aí vai alguns anos para chegar nesse nível. Mas o processo todo é construído. Então você vai ver, inclusive na aula 3, que é na quinta-feira, eu vou mostrar o passo a passo completo. Todo o processo, assim, ó. O que você faz no começo é assim, 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 como se fosse uma escadinha, sabe? Assim, ó, você vai fazer primeiro isso, depois isso, isso. Eu vou mostrar todo esse processo até chegar nesse nível do que eu tava tocando agora, que é o nível especialista. Eu vou mostrar absolutamente tudo que você precisa fazer, isso na quinta-feira. Então você tem que estar nessa aula. E aí sim você vai ver como é realmente esse processo. Inclusive eu vou mostrar os meus alunos tocando nesse meio desse processo. Ah, quanto tempo levou para chegar nesse nível? Aí eu vou te falar, vou te mostrar como que é. Quanto tempo leva para fazer isso aqui? Vou te mostrar, vou falar todo o caminho, todo o passo a passo que você precisa fazer. Então na quinta-feira a gente já tem esse passo a passo completão, que é o mapa do aprendizado. Então você tem que estar lá presente. Beleza? Bora lá! Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. A Manu perguntou aqui, professor, como que tira um som bonito do violino? Já tenho experiência de 1 ano no violino, mas meu som sai muito feio e esbarro nas notas. É a base que faz a diferença, que é aquilo que a gente estava falando agora mesmo, né? Então, peso, velocidade, pressão do arco, que igual a gente falou ontem, mas se você ainda esbarra, quer dizer que você não está fazendo as coisas que deveriam ser feitas, que são os exercícios básicos, para nunca mais errar a altura do cotovelo. Olha que louco, né? Ó, deixa eu te mostrar isso. Óbvio que você não vai saber se eu tô vendo ou não, mas eu juro pra você que eu não tô vendo. Vou fechar o olho, tá bom? Eu não tenho como usar uma venda aqui, mas eu vou fechar o olho. E olha só, tá bem fechado mesmo. Corda sol, corda mi, corda ré, corda mi, corda sol, corda lá, corda ré, corda mi, corda sol, mi, ré, lá, sol, mi. Tá vendo? Com o olho fechado, eu acerto todas as vezes a altura do cotovelo. Se você não faz isso, é porque você está fazendo errado a base, entendeu? Não é sobre tocar mais músicas, sobre tocar mais coisas. É sobre fazer a base bem feita. E o que é a base? Os exercícios de base mesmo. Sabe, aqueles exercícios que a gente viu ontem, por exemplo, são os mais básicos. Mas aquilo ali, se você fizer aquilo bem feito, só aqueles 2 exercícios bem feitos de verdade, você nunca mais vai esbarrar nas cordas. Mas tem que fazer, entendeu? Então a consciência é muito mais importante do que ficar tocando aleatoriamente. Não é só ficar tocando que uma hora vai sair. Isso não é método. É realmente organizar isso, né? Então por isso que é importante realmente fazer as coisas
como tem que ser. Por isso que é importante ter uma boa orientação, um bom caminho para seguir, né? E amanhã, que é na nossa aula 2, eu vou te mostrar alguns exercícios, algumas dicas também para melhorar essa qualidade do som, tá bom? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Bora lá. Deixa eu descer mais aqui. A Gabriela perguntou aqui, ó. É normal sentir dor ao tocar o instrumento? Não é normal, Gabi. Por quê? Na verdade, assim, no começo, bem no começo, se você tem ali 2 semanas de violino, mais ou menos, talvez ainda seja normal você sentir, não é dor, mas cansaço. Por quê? Porque é uma postura totalmente diferente, né? Não tem nada na vida que você fica assim, segurando assim, né, com a mão pra cima, desencostado aqui, também é uma coisa importante. Muita gente vai tocar violino, toca assim, ó, com o braço encostado aqui no corpo. Não é assim não, é separado do corpo, né? Então, muita gente tá nessa posição na hora certa de tocar, mas é uma posição muito estranha, né, pro corpo. E aí cansa. Então, às vezes sim, no começo, ainda quando você está se acostumando e tal, com o peso do violino, que nem é tão pesado, na verdade. Se você for pesar o violino, aí vai dar 200, 300 gramas. É muito leve, na verdade. A maioria das pessoas acham o contrário. Quando pega o violino a primeira vez, acha ele muito leve, acha que é um negócio muito frágil, né? E não é, na verdade. Mas ele é realmente muito leve. Então, mas ainda assim pesa, porque é uma postura diferente. Então, quando você está muito no começo, é normal sentir essa dor de cansaço, sabe? Agora, se é uma dor muscular, que é uma dor ou de batida, sabe? Quando você bate o cotovelo em algum lugar e aí fica aquela sensibilidade assim e tal. Se é esse tipo de dor, aí sim pode ser alguma coisa de postura errada ou de apoio errado. Então, às vezes, de repente, você não está apoiando certo a espaleira, do jeito certo, né? O que é espaleira, Arthur? É esse negócio aqui, né? Que tem aqui que a gente adiciona, né? Aqui, né? Esse treco aqui chama espaleira e ajuda a apoiar o violino direito. Por quê? Olha só como é muito diferente tocar sem espaleira. Sem espaleira, ó, o violino tem essa largura aqui e eu tenho essa estrutura aqui, né? Esse meu pescoço, ombro, tal. Então, para segurar o violino sem isso daqui, eu tenho que forçar alguma coisa, ó. Ou eu vou forçar a cabeça para baixo, ou eu vou forçar o ombro para cima, tá vendo, ó? Tem que segurar o violino de algum jeito para ele ficar aqui, né? E ainda assim não fica tão seguro, fica mais ou menos. Agora, olha a diferença quando eu tô com a espaleira. Tô aqui com o ombro relaxado, a cabeça normal, encaixo o violino aqui em mim e olha só, já tá certo. Não preciso mexer nada, ó. É exatamente a mesma postura que eu tô aqui falando com você, eu posso estar com o violino, ó. Exatamente igual. Não preciso forçar a cabeça, não preciso forçar o ombro, não preciso fazer nada. Então, uma espaleira vai fazer total diferença se você ainda não tem espaleira. Então, você precisa ter uma espaleira. Para quem está começando, é imprescindível ter uma boa espaleira aí para você ir reguladinha e tal. Arthur, qual que é a melhor espaleira? Não tem. Porque cada pessoa tem uma estrutura diferente. Então, eu tenho esse tamanho de pescoço, às vezes você tem menos, às vezes você tem mais. Meu ombro não é tão fino, às vezes o seu é mais fino. Então, você vai ver, se você digitar espaleira no Mercado Livre, vai aparecer 300 espaleiras diferentes. Por quê? Porque todo mundo tem uma estrutura diferente. Então, essa daqui fica boa pra mim, mas não necessariamente fica boa pra você. Se você tem o ombro mais fininho, se você é mais magrinha e tal, isso aqui precisa ser mais curvado, essa curva aqui. Então, para encaixar em você, né? Assim, pensando que isso daqui vai realmente encaixar no seu ombro aqui, né? Essa curvinha. Então, se você tem um ombro muito fino, ela precisa ser mais acentuada. Se você é mais gordinho, mais gordinha, tem que ser uma curva menor do que essa, tem que ser quase reta, para encaixar e relar mais em você aqui, ter mais contato, né? Então é muito importante, sem contar a altura, né? Assim, esse parafusinho aqui, você pode girar ele, né? Desrosquear ou rosquear mais para mudar a altura, que vai de acordo com o tamanho do pescoço de cada pessoa. Então não existe, se você falar assim, Arthur, se eu comprar essa espaleira igual a sua, vai ser ótimo também? Não! Porque talvez a sua estrutura corporal seja diferente da minha. Então não tem um modelo que vai resolver o seu problema. Tem o modelo que vai encaixar melhor para você, e que não necessariamente é o mesmo do meu, mas é super importante que esteja bem apoiado. Então às vezes você sente dor
Por quê? Você está tendo que forçar alguma coisa. Se você sente dor, por exemplo, no ombro, quer dizer que você está forçando ele. Se você sente dor aqui, quer dizer que você está forçando aqui a cabeça, entendeu? Então, tem várias coisas que podem estar erradas. Por exemplo, aqui não tem como ver isso, né? Mas com um aluno meu, lá dentro do curso, aí eu falo, ó, me manda um vídeo de como você toca e me manda uma foto ou me mostra como que você posiciona a sua espalheira no violino. Aí eu consigo analisar de verdade, entendeu? Então aí sim faz total sentido. E assim, ó, não é raro acontecer isso não. Porque já tive, assim, pelo menos uns 10 alunos que passou por esse ajuste com espalheira e tudo mais e falou, nossa professor, minha vida mudou só porque eu entendi agora como posicionar o violino do jeito certo, com a espalheira que realmente encaixou em mim, aprendi a regular ela, e às vezes não é nem um outro modelo, é o seu modelo mesmo que você tem aí, é só mudar alguns detalhes para que realmente encaixe melhor em você e fique mais confortável. Mas isso eu não consigo fazer pelo YouTube, não tem como, né? Porque aqui eu não te vejo, não estou sabendo o que você está fazendo. Não tem como te levar do ponto A até o ponto B aqui. Mas, se você está muito no comecinho, pode ser normal sentir dor de cansaço. Agora, se é uma dor muscular, uma dor de contato, etc e tal, muito provavelmente é postura errada ou posicionamento com o violino que está errado, beleza? Bora lá, bora lá. A Radassa mandou aqui, ó. Tem que passar o arco no violino desde o começo do arco? Boa pergunta, Radassa. Deixa eu beber minha água aqui. O arco tem duas regiões que são muito importantes, que é o que a gente chama de talão e ponta, certo? Aí você fala assim, ah, Arthur, eu tenho que realmente, quando é na ponta, eu tenho que tocar, tipo aqui assim, ó, deixa eu dar um zoom pra te mostrar isso, ó. Eu tenho que tocar, tipo, daqui assim, ó, do máximo da ponta possível? Não necessariamente, não é exatamente aqui, assim, sabe, no máximo aqui. Pensa que você pode, assim, ter uma tolerância de até uns 2 dedos, mais ou menos. Então você pode estar aqui, assim, ó, tá bom? Então aqui já tá bom. Tá vendo? Por quê? Porque essa tolerância de uns 2 dedos é o que evita, por exemplo, de você estar tocando e o seu arco fazer assim, acabou o arco, né? E cai o arco, né? Então, até aqui tá bom já, ó. Já tá num ponto bom. 2 dedinhos mais ou menos pra faltar ali, né? E aí você consegue ter. Mesma coisa no talão. Então não vai chegar no talão extremo aqui, nesse ferrinho aqui e tal. Pode medir ali uns 2 dedos, então você vai chegar mais ou menos até aqui, assim, ó. Então vai começar no talão, ó. Aqui, tá vendo? Não pode deixar ficar aqui assim, ó. Ah, aqui é talão? Não, aqui não é talão. Aqui é talão? Mais ou menos. Aqui é talão, sabe? Realmente na direção da sua mão mais aqui, ó. Tá vendo? Aqui que é o talão de verdade. Mas não é necessariamente para chegar nesse ferrinho aqui. Por quê? Porque senão pode acontecer aquilo assim, ó. Você tá tocando, aí bate o ferrinho aqui. Entendeu? Isso pode estourar, inclusive, a sua corda na hora ali que você tá tocando. De repente, se for tocar uma coisa muito forte e passar esse ferro na corda ali, vai estourar. Então, por isso, sempre dá uns 2 dedinhos, mais ou menos, ali de distância, já é o suficiente. Então, treina para chegar nessa distância. Então, uns 2 dedinhos aqui do talão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, isso você consegue usar o arco inteiro, só não usando a super extremidade, assim. Porque senão ou o arco cai, ou você pode acabar batendo esse ferrinho aí, pode estragar a sua corda, tá bom? O Estúdio Pessoal mandou aqui, ó. Quando eu vou tocar, o arco fica pulando nas cordas do violino. Como que resolve isso? Exatamente com aquilo que eu ensinei na aula de ontem, sobre o equilíbrio do peso do arco. Por que o arco fica pulando? Pode ver que o seu arco, e eu sei que é normal, é um erro comum esse, muita gente tem aquele som meio tremido, meio pulando, né? Fica tipo assim, um negócio assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai tocar e fica assim, né? Né? Tipo isso, né? Assim, é difícil tentar reproduzir o erro porque eu não sei mais tocar desse jeito. Mas o que é isso? Por que isso acontece? Porque literalmente o seu arco tá leve demais. Ele tá saindo da corda. Pode ver que nunca o seu arco pula ou treme no talão. Nunca. Não existe. Assim, eu já vi milhares de alunos e nenhum deles
tinha o arco tremendo ou pulando no talão. Por quê? Porque aqui já é muito pesado. Aqui não treme, não sai... Não sai assim pulando, porque a não ser que você faça esse movimento aqui, ó. Aí sim, né? Mas não é isso. Então, o que está acontecendo? É falta de peso. Então, lembra que do ponto de equilíbrio para frente, tipo daqui mais ou menos, né? Aqui assim, para frente, eu preciso cada vez acrescentar um pouquinho mais de peso. Então, como que eu faço isso? Com aquele movimento de pronação, quando vai inclinando a mão aqui e o indicador fica mais ativo, né, no arco. Aí sim, não pula. Por quê? Porque eu tô realmente, ó, grudando o arco na corda. Vê que ele se mexe, tá vendo? A madeirinha se mexe. Só com essa mudança do indicador, ó. Tá vendo? A madeira se mexe. Ou seja, eu tô adicionando peso pra ter, sabe? Aquele som que a gente tem aqui, ó, lá na ponta, não sai assim. Mas se eu colocar o indicador aqui, ó, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer. Acrescentar o mesmo peso que tem no talão no resto do arco. E aí controlar isso. Se você não faz isso, se você só passa o arco, ele sai assim. E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa desse peso a mais. Para ter esse som, essa consistência de som, é mais indicador aqui, principalmente daqui para frente. Quanto mais para ponta, mais precisa do indicador, para não sair esse arco pulando nas cordas ou tremendo, beleza? Então isso como que melhora? Fazendo os exercícios. Aqueles exercícios que eu passei ontem, por exemplo. Você fazer ele retinho, certinho, tal, tudo bonitinho, pensando em usar mais o indicador, você já vai ver que o seu arco não vai ficar mais pulando, porque vai chegar no meio do arco, na ponta do arco, e vai estar com o peso necessário para realmente fazer isso. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui, ó. A Vanessa Fontoura mandou aqui, ó. Qual que é a tensão adequada da crina do arco? Então, ela pode tocar na baqueta enquanto usamos ela. Tenho dificuldade também em fazer qualquer som nas cordas. Será que é falta do breu, já que meu arco é novo? Bom, primeiro vamos começar de trás para frente. Se o arco é novo, realmente precisa passar mais breu. Quanto de breu? Muito. Mas muito mesmo. Então, duas coisas. Se o seu breu é novo também, se você acabou de comprar o violino, veio um breu novo, um arco novo, esse primeiro contato, o breu ele vem... Quer ver? Deixa eu pegar o meu breu aqui. Quando você olha o breu em cima, ele vem com uma camada brilhosa em cima. Então, isso não pode ter mais. Então, olha só como fica o breu. Depois de usar, essa parte de cima aqui, ó, ela fica fosca, tá vendo? Ó? Então, você tem que deixar o seu breu desse jeito, fosco, tá vendo? Não é brilhoso, tá vendo? Aqui em volta até dá pra ver mais ou menos brilhoso, assim, tá vendo? Mas tem que ficar fosco. Então, essa parte de cima do breu, você tem que dar uma gastadinha nela. Se o seu breu é muito novo ainda, e seu arco é novo, tudo é novo, então pega lá uma lixinha de unha, ou uma lixa dessas de parede, bem fininha e tal, e passa ali em cima do breu. Para tirar aquela parte brilhosa, tá bom? É normal, no processo de fabricação do breu, que é uma resina natural, né? Assim, você pega lá a madeira, é como se fosse sabe a borracha? Não sei se você já viu como que faz borracha. Que você pega a seringueira, faz um corte nela e aí fica escorrendo aquela seiva, aquela coisa branca que tem dentro da planta, né? Fica escorrendo ali e eles vão acumulando num potinho. Aí usa isso para fazer a borracha depois. A mesma coisa é como é feito o breu. Eles pegam lá no pinho, né, no pinheiro, corta, deixa lá escorrendo a seiva, só que ela não é branca daquele jeito, igual tipo lá da borracha. Ela é mais viscosa, mas tipo meio marronzada, assim. E aí vai escorrendo, junta lá no pote, daí eles vão lá e trabalham com esse material e sai o breu, vira essa pedra nossa do breu. Então é uma resina natural, veio da árvore e tudo mais e tal. Só que no processo eles esquentam e tudo mais, mistura lá os materiais e pá. E quando ela esfria, acontece tipo o leite, sabe? Que fica com aquela nata em cima quando você esquenta. Acontece tipo isso. Só que aí essa camada brilhosa acumula ali para proteger a pedra e fica assim. Então ela fica brilhosa por fora. E enquanto tiver com esse brilho, ela está protegendo a parte interna do breu. Então, para você passar, se você passar nessa parte brilhosa, não está saindo breu, não está fazendo nada. Então tem que
dá uma lixadinha no breu para ele ficar fosco. Aí sim você passa o arco e aí vai estar pegando, beleza? Então essa é a primeira coisa. Só que aí, quantas vezes tem que passar o breu no arco? Se é a primeira vez que você está passando no arco, cara, pode contar umas 200 vezes. De verdade, conta mesmo. 1, vai e volta. 2, 3, umas 200 vezes. De verdade mesmo. Realmente 200. Não é 200 que eu tô colocando um número aqui, não. É de verdade, literal, 200 vezes. Depois que você lixou o breu, passa 200 vezes o arco, que aí vai ter pegado um pouco mais de breu. Aí sim vai funcionar, beleza? Então essa é a primeira coisa. Agora, sobre quanto que é a tensão para você realmente ter o arco funcionando. Deixa eu pegar o arco aqui para você ver. O lance é, toda vez que você for apertar, deixa eu pegar um outro arco, porque esse aqui vai dar para mostrar melhor quando eu apertar mais. Porque eu não vou apertar o meu principal, né? Não vou apertar mais do que deveria. Mas vou te mostrar o que acontece. Então, com esse daqui dá para você ver, olha só. Qual que é o ideal? Você vai apertar, né? Aqui, nesse pininho aqui, né? Você solta a crina. Deixa eu tirar aqui essa pergunta aqui da frente, só para ficar mais fácil de você ver. Então tem esse pininho aqui que você solta a crina. Se você girar ele, é igual um parafuso. Se você gira ele soltando, ele deixa a crina mais frouxa, olha. Até que chega no ponto de ficar bem frouxa, tá vendo? Bem solta, né? Então, qual que é o ponto ideal que você tem que buscar na hora que você for tocar? Você vai apertar só o suficiente para que o arco continue torto aqui, ó, no meio. Tá vendo que ele tem essa inclinaçãozinha assim, né? Ele é uma barriguinha assim, né? Então, na ponta, tá vendo? Meu dedo entra aqui e passa, tá vendo? No talão também. Meu dedo entra aqui e passa. No meio, não pode passar. Essa é a distância, tá vendo? Ó, no meio do arco, não passa um dedo nem deitado. Então, essa é a distância ideal. Deixar o arco desse jeito. Se você apertar mais, olha só, dá para apertar mais. E aí começa a separar mais, tá vendo? Tá quase reto agora o arco, ó. Então aqui agora, quando eu coloco o dedo, ó, meu dedo já tá começando a passar. Então agora tá errado, tá vendo? Então não faça isso, porque senão o seu arco fica reto e aí perde a capacidade de tocar bem. Então sempre, solta um pouquinho mais aqui. Aí, não passa meu dedo aqui, então agora sim tá no ponto bom. Então no meio do arco não pode passar o seu dedo. Assim que tem que tocar, tá bom? Por que que é assim, Arthur? Por quê? Porque o arco, na verdade, não é pra crina ficar dura, tesa, sabe? Não é aquele negócio assim. Na verdade, a crina é como se fosse um amortecedor de carro, sabe? Então, não sei se você já experimentou. Eu já tive já um carro que quebrou o amortecedor. E aí, quando você anda, faz até uns barulhos assim, né? Do amortecedor. E então, o que acontece? Quando fica sem isso, quando a suspensão tá ruim, quando é assim, todo buraquinho que você passa, sabe, o carro faz assim, né? Você sente tudo lá dentro. Agora, quando você tem um bom amortecedor, a suspensão do carro tá tudo certinha, você vai andando, passa nos buracos, o pneu mexe, mas lá dentro do carro você só faz assim, ó. Só um pouquinho, só mexer um pouquinho. Agora, quando não sei se já andou num carro muito duro, às vezes um carro esportivo e tal, assim, que aí a suspensão é muito dura. Então, se você passa numa lombada, num buraquinho, qualquer coisa, numa valetinha, já vai tá. Esses dias eu andei o BYD pequenininho, sabe? Que o meu sogro tem lá, o Dolphin Mini lá e tal. Cara, é super duro, eu achei super duro, assim. Você passa numa valeta, o carro parece assim, sabe? E cada roda passando você sente exatamente assim. Então é uma suspensão bem dura. Então a mesma coisa funciona no arco. Se você deixar muito tenso aqui, se você apertar até aquele ponto de perder essa curvatura, o seu arco não vai mais funcionar como amortecedor. Ele vai pular mais ainda. Entendeu? Então ele tem que ser realmente um pouco mais frouxo. Não a ponto de ficar molengão, né? Mas que não passe o dedo aqui no meio. Para ele funcionar como, deixa eu dar um zoom aqui, um amortecedor, ó. Tá vendo? Ó? A crina se mexe quando eu tô tocando, ó. Tá vendo? Então tem golpes de arco, que é movimentos que eu faço, por exemplo, assim. Tá vendo? Então a crina precisa se mexer nesses casos, para ela ser como um amortecedor. Agora, se ela estiver dura demais, não vai me dar esse controle que eu preciso.
Então, o ponto ideal é não passa um dedo deitado lá no arco, nessa região do meio, tá bom? E, mas Arthur, pode encostar na vareta? Pode. Então, vai ter momentos, de repente, se você tocar muito forte, que esse amortecedor encosta na madeira. E não tem nenhum problema. Porque o que está em contato com a corda continua sendo a crina, não é a madeira. Então não vai mudar nada, tá bom? Mas tem que estar realmente nesse ponto ideal. Beleza? Bora lá. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Descer mais pra cá. Tem um monte de pergunta aqui. O Gustavo 200 AB falou aqui, ó. Boa noite, Arthur. Eu tenho uma dúvida em relação ao metrônomo. Eu sempre tenho dificuldade em saber quando um tempo começa ou acaba. Bora lá, vamos entender isso aqui, ó. Deixa eu pegar meu celular. Quando a gente tá com o metrônomo ligado, ele fica tocando aqui esse sonzinho aqui, ó. O que é um tempo? É esse movimento completo. Então, quando você vai tocar uma nota, por exemplo, se uma nota tivesse um tempo, você não toca só assim, pá, pá, pá. Isso não é um tempo. Um tempo tem que completar esse espaço até a próxima batida. Então, ó, pá. Isso é um tempo. Quando você começa a batida, tem que ir até a próxima. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um maestro regendo, né? O maestro, quando está lá regendo, ele está literalmente marcando os tempos. Não sei se você já viu uma orquestra ao vivo ou no YouTube e tal, que o maestro fica assim e tal. Ele está contando até 4, que é o compasso, né? Então ele fica 1, 2, 3, 4. Então o 1 é para baixo, 1. O 2 é para dentro aqui, ou seja, é que você está me vendo invertido, mas é para a esquerda, tá bom? Então é 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o movimento do maestro. Faz aí, na sua casa aí, faz aí. Ó, 1 para baixo, 2 para a esquerda, 3 para a direita, 4 para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o movimento do maestro. Mas o maestro usa duas mãos. Sim, ele faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É só o reflexo uma mão da outra. Beleza. Então, onde estão os tempos disso? O tempo não é só no 1, 2, 3, 4. Não é só onde eu estou falando. O tempo é no 1, 2, 3, 4. Então, o som, se eu fosse tocar, por exemplo, 4 notas de um tempo, tem que ser pá, 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 pá. Ela começa onde o movimento começa. Aqui, embaixo, 1, pá. Só que ela vai até o 2. Pá, 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 pá. Então ela tem que levar o tempo inteiro, porque senão não é um tempo, né? Então as notas, imagina que elas têm que ser conectadas. Igual a gente estava tocando, por exemplo, notas de 4 tempos. Como que começa os 4 tempos? A gente toca. Deixa eu ligar o metrônomo aqui para você ver lá do exercício que a gente estava fazendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 2. Eu mudo no 1, não no 4. Porque o 4 é o começo do 4. Tem que levar até o 1 para mudar. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Isso que é o exercício, né, que a gente estava fazendo ontem. Então, o arco só muda no 1, né? Porque o tempo tem que levar um tempo, né? Senão ele leva só uma fração de um tempo, né? Se você fica só assim, pá, a nota, cadê o som da nota de 4 tempos? Não tinha, só teve ali pá. E acabou. Não foi nem um tempo, porque um tempo é pá. Agora sim, né? Então, sempre a nota acaba antes de começar o próximo tempo. Mas ela tem que levar o tempo inteiro, né? É como se fosse assim, cada nota, vamos supor que a gente está aqui no 60 BPM, tá vendo? Esse numerinho aqui, 60. Isso significa que são 60 batidas por minuto.
quer dizer que é um segundo, né? Porque um minuto tem 60 segundos, né? Então, cada um desse aqui é um segundo. 1, 2, 3, 4. Mas o 1 segundo não é só aqui no 1. Não é isso. Isso não é um segundo. É o tempo inteiro. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a mesma coisa na música, né? A gente precisa realmente levar o tempo completo. E se a nota, por exemplo, são duas notas de 4 tempos, igual a gente estava fazendo no exercício, elas não tem pausa. Eu não falei que tinha pausa entre elas. Então, o som não pode parar. Tem que ser pá, pá, pá. Não pode parar o som, não pode ser pá, pá, pá. Isso não é 4 tempos. Por quê? Porque eu estou parando o som. O som tem que ser contínuo. Então só não existe som se tiver pausa. Mas não tem pausa. É só 4 tempos. A nota de 4 tempos. Com outra nota, com outra nota, com outra nota. Então o som não pode parar. Beleza? Bora lá. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. O Vicente Fernandes mandou aqui, ó. Tenho 22 anos de violino na CCB. Adquiri alguns costumes que estão me atrapalhando. É possível resetar? Com certeza, Vicente. Na verdade, assim, eu tenho muitos alunos que entraram no curso, principalmente da CCB, da congregação, né? Que já tocavam há muito tempo. Só que você vai criando vícios, né? Primeiro, porque o aprendizado já dentro da igreja já é um pouco diferente, assim, porque não tem realmente. Hoje até tem um ou outro lugar, uma outra comum, tal. Tem um violinista profissional, às vezes, mas nem sempre esse violinista está lá disponível para ensinar também. Então, às vezes, se você der muita sorte, você consegue, mas na maioria das vezes não. Então, meio que vai passando de um para o outro sem ter uma qualidade, um nível técnico realmente mais alto. Então, é normal. Assim, eu tenho vários alunos que já tocavam há muito tempo, mas cheio de vícios. É o que a gente chama de vícios, né? Então, às vezes, por exemplo, um vício besta, assim, que muita gente acaba desenvolvendo, é tocar assim, ó, levantando os dedos aqui. Toca assim. Isso é muito errado. Porque quando a gente está tocando, cada dedo é a referência do próximo. Então você tem que manter os dedos aqui, ó. Tá vendo? Então, para tocar mais afinado, inclusive, isso é muito importante. Então, é um dos vícios que eu mais vejo de alunos que já tocam há mais tempo. Outro vício é ficar tocando só aqui, ó. Aí a pessoa vai tocar, toca o hino aí, a pessoa toca só aqui, ó. Só toca na ponta. E aí é o pior lugar que tem para tocar. Por quê? Porque a ponta é muito leve. A gente falou já sobre isso, não é? Para você tocar com um som bom na ponta, você tem que estar o tempo todo pensando na pronação e o indicador. E cara, isso é muito mais cansativo. E onde que é o melhor lugar para tocar no arco? É no segundo quadrante. Porque é nesse ponto aqui, ó, que é bem aqui, que é... quase acertei. Aqui, assim... Aqui. Agora vai. Aí. Esse é o ponto que o arco está equilibrado. Então, todas as vezes que eu conseguir tocar nesse lugar, eu não preciso fazer nada. Não preciso colocar peso, não preciso tirar peso. Então, se eu conseguir tocar aqui... Toda vez que eu conseguir manter por aqui, eu toco com um som muito melhor, com muito mais qualidade, muito mais consistência, um som mais limpo, mais organizado, sem esforço. Tanto é que se você repara nisso agora, daqui pra frente, né? Não só você, né? Não só o Vicente Fernandes, mas qualquer pessoa que você tiver aqui vendo essa nossa aula de hoje, repara agora, daqui pra frente, quando você vê um violinista profissional tocando, se você assistir uma orquestra no YouTube, um solista e tal, você vai ver que 80% do tempo, esse violinista está tocando onde? No segundo quadrante, no segundo pedacinho do arco, que é onde o arco já está equilibrado. Por quê?
se ele só vai usar o meio e a ponta em notas mais longas. Quando ele precisa realmente de mais arco, aí ele leva até lá na ponta. Mas ele não vai ficar tocando na ponta. Ele vai vir para cá e vai tocar no segundo quadrante. Então, um bom violinista vai fazer isso. Então, por isso que eu tô falando, se você olhar um solista no YouTube, uma orquestra tocando, repara, pega uma orquestra tocando e olha os violinos ali e veja onde que eles estão tocando no arco. Repara qual que é a região do arco que eles estão usando. E nunca vai ficar só na ponta, a não ser que seja um trecho que os violinos estão tocando pianíssimo, que é quando é bem baixinho, sabe? Quando você quer tocar realmente uma parte que é muito baixinha, aí você toca aqui. Aí sim, beleza. Aí sim, mas só vai tocar aqui quando quiser tocar nessa intensidade, entendeu? Agora, se quer tocar um negócio forte, não vai tocar. Não vai, porque tem que forçar demais aqui o indicador para tocar forte nessa região. Então, um bom violinista sabe uma boa divisão de arco. Então, a divisão de arco é muito importante para o seu som. Lembra que a gente falou sobre isso ontem, né? O que constrói uma qualidade de som no instrumento? O violino ou o arco? O arco. Então, o controle de arco é muito mais importante, tá bom? Bom, temos mais 8 minutos aqui. E aí a gente pode responder mais algumas coisinhas aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A Lelete mandou aqui. Boa noite, professor. Para quem é iniciante, o senhor indica alguma marca específica de violino? Porque eu não tenho um Harmony. Porque eu tenho um Harmony e não sei se a marca diferencia tanto no desenvolvimento para tocar. Bora lá, Lelete. Primeira coisa, para quem está iniciando, qual que é o melhor violino para você começar? O violino. Qualquer um. Não que é para você ir lá e pegar o mais barato. Porque tem uma coisa que é muito importante. No seu primeiro violino, tem uma coisa que você realmente precisa ser obrigatória. Que é que seja um violino ajustado por luthier. O que isso significa? Existem lojas que são especializadas em vender violino, que tem um cara dentro da loja que ele é especialista em violino, em mexer, em fazer violino. Então ele pega o violino que vem de fábrica e confere todas as medidas, vê se a altura do cavalete, né, que é essa pecinha aqui, ele vê se a altura do cavalete está certa, porque é importante isso, porque se ela estiver mais alta, as cordas ficam mais altas e mais difíceis de apertar. Então, para quem está começando, se você pegar um violino que não foi ajustado, é mais difícil para você aprender, entendeu? Então, por isso que é realmente muito importante você procurar o violino. Não vai lá na Amazon, no Mercado Livre, no Shopee e compra o mais barato que você achar. Porque aí não vai ser um violino ajustado. Você vai ter que gastar mais 100, 200 reais só para ajustar o seu violino. E ainda vai ter que achar um profissional desse. Vai ter que pesquisar no Google lá, luthier na minha cidade, para você poder levar o violino. E ainda assim vai depender se o cara sabe fazer isso mesmo. Ou se às vezes ele, sei lá, porque luthier é o cara que mexe com violão, com guitarra, com qualquer outro instrumento de madeira também. Então, às vezes o cara fala que sabe fazer no violino e não sabe. Então, por isso que é muito importante realmente dar uma olhada em lojas especializadas, que você encontra na internet também, entrega para o Brasil inteiro e vai ter um violino legal. Por exemplo, lá na HPG Musical. Coloca aí depois no site lá, HPG Musical. Coloca lá no Google que vai aparecer. H de homem, P de Pedro e HPG, e G de gato. HPG Musical, tá bom? Aí dá uma olhada lá. Inclusive tem cupom para quem é inscrito aqui no canal. Se você usar lá, como tocar violino, tem desconto, tá bom? Mas aí são violinos que mesmo os mais baratos são ajustados por luthier. E aí vai chegar na sua casa pronto para tocar, entendeu? Então é muito mais legal, muito mais importante isso do que qualquer outra marca, qualquer outra coisa. Então assim, o que você tem que buscar? Um violino que seja ajustado por luthier. O mais barato que você encontrar que seja ajustado por luthier, tá bom. Beleza? Então é isso. Não precisa gastar horrores, não precisa de nada. Não é a marca do violino que vai fazer você tocar bem. É você aprender do jeito certo. Inclusive, essa camiseta de hoje, deixa eu até tirar aqui para mostrar, ó. Fala exatamente sobre isso, ó. Conhecimento vale mais do que instrumento. Tá vendo? Então, é realmente... Aí você fala assim, mas Arthur, você toca num violino de 30 mil reais. Aí é fácil. Lógico que não. Se você pegar o meu violino, vai sair horrível igual você tira no seu também. Assim como se eu pegar o seu violino, vai sair outro som. Então, isso dá para mostrar. Quer ver? Ó, deixa eu aproveitar aqui. A gente tem uns minutinhos.
Esse violino que tá aqui, ó, pendurado ali, ó, esse lá da ponta, deixa eu pegar. Esse violino aqui é um violino que eu comprei por R$ 150 no OLX. Juro por Deus. E ele tá do mesmo jeito que eu comprei há uns 4 anos. Então ele tá horrível. E acho que foi até pintado aqui atrás. Sei lá o que fizeram aqui. Que ficou um negócio muito estranho aqui, ó. Tá vendo? É um negócio muito louco, assim. Esse violino tá com as mesmas cordas, inclusive. Tá enferrujado aqui, ó. Dá até pra ouvir. Tá vendo? O barulhinho da corda. Tá horrível. Esse violino tá horrível. Tá tudo estrupiado aqui, ó. Por isso que eu paguei R$ 150 nesse violino, tá vendo? Tá cheio de marca, aqui tá descascando, aqui também negócio meio pintado, tá horrível, horrível, horroroso. Paguei R$ 150 no OLX, mas é um violino, eu comprei ele só pra deixar pendurado mesmo, é um violino figurativo, literal, comprei só pra isso. Os outros violinos que eu tenho aqui, ó, esse primeiro é elétrico, então não tem problema ele ficar exposto. Esse aqui é um violino feito por impressão 3D, tem um vídeo, inclusive, no canal, eu recebi de uma aluna minha. Esse também é um violino elétrico, então não tem problema ficar aqui. O meu violino principal eu não deixo assim, pendurado, exposto. E esse aqui eu comprei só pra deixar ali, porque eu não queria deixar o meu, entendeu? E esse violino funciona. Quer ver? Deixa eu pegar a minha espalheira aqui. Mesmo sendo um violino de R$ 150 que eu comprei usado no OLX, com as cordas velhas, com tudo estrupiado, cara, assim, é impossível você ter um violino pior do que esse na sua casa. É impossível. A não ser que você tenha colocado o cachorro para brincar com o seu violino. Aí sim você talvez tenha um violino pior que esse. Dá para tocar aqui, ó, quer ver? Esse é o som de um violino de R$ 150 usado com as cordas velhas que tem uns 4 anos. O certo é trocar a cada 6 meses as cordas. Mas ele tá com a mesma corda já tem uns 4 anos. Isso que eu não sei quanto tempo tinha antes. Porque a pessoa não me falou quantos anos tinha que ela tinha essa corda. Então não sei quantos anos tem essa corda não. E ó. Sai um som legal, não sai, né, mano? Dá pra tocar qualquer coisa que você quiser, dá pra tocar. Opa, desafinado, né? Sem ajuste nenhum, tá tudo muito mal regulado aqui e dá pra tocar, tá vendo? Mas isso só te mostra que não é o seu violino que faz você tocar bem. Por quê? É o conhecimento que vale muito mais do que o instrumento. Então, se você toca no seu violino aí e não sai esse tipo de som, não é o violino o problema. É a peça que está atrás dele, entendeu? E é por isso que você está aqui para aprender comigo na Semana do Violino, entendeu? Então, é realmente muito importante parar de colocar desculpa nas coisas e entender que o que você precisa fazer é aprender do jeito certo, seguir o passo a passo, ter uma boa orientação e fazer acontecer. Beleza? Não adianta nada. Você pegar o meu violino, não vai sair um som legal. Assim como se eu pegar o seu, vai sair um som muito melhor que você toca. Quer dizer, se você toca com esse som, aí beleza. Aí você está tirando o máximo do seu violino. Aí sim faz sentido você trocar de violino. Beleza? Bom, com isso, encerramos a nossa live de hoje. Lembrando que amanhã, às 8 horas, a gente tem uma aula com muito conteúdo. Aí não é mais com esses conteúdos soltos igual teve hoje, não. Amanhã a gente vai... Primeira coisa, aprender a organizar os estudos para você realmente evoluir, mesmo com pouco tempo de estudo, você vai ver como que funciona o método real de aprendizado para adultos, beleza? A gente vai ver como que vai tocar as notas no violino do jeito certo, onde que estão essas notas no pentagrama, como que faz e como que toca afinado sem marquinha nenhuma aqui. Então você vai aprender realmente isso, você vai criar a consciência que você nunca criou, porque você está aprendendo do jeito certo agora, tá bom? E aí, então, amanhã a gente tem muita coisa, muitas dicas, muita parada muito boa. Então, não perca essa aula de amanhã, às 8 horas da noite, fechou? Então,
amanhã às 8 horas, depois a gente se vê na quinta com a aula 3, que tem o mapa completão do aprendizado, para você ver todo o passo a passo, tudo que você precisa para tocar desse jeito que você tá me vendo tocar. Beleza? Então a gente se vê amanhã às 8 horas, na quinta também às 8 horas. Coloca na sua agenda, eu te mando as mensagens lá no grupo, lá para você não perder nenhum conteúdo, nadinha, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado, até amanhã e bons estudos por aí. Valeu!